Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fonseca Martins Leite, sou médico psiquiatra e vou discutir a questão do suicídio com vocês hoje. O suicídio é um problema grave de saúde pública em todo o mundo. O Brasil está no ranking dos 10 países com maior mortalidade por suicídio em todo o mundo. Sabemos que, no mínimo, 800 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por suicídio. No Brasil, temos de 10 mil a 12 mil mortes por suicídio a cada ano, o que totaliza 35 mortes por suicídio por dia no território brasileiro. Sabemos que atualmente o suicídio é um problema dos pequenos municípios brasileiros. Apesar dos números absolutos de morte por suicídio se concentrarem nas metrópoles, a mortalidade proporcional nos pequenos municípios tem aumentado muito. Sabemos que, enquanto a taxa proporcional de morte por suicídio no país todo é de 6 mortes por 100 mil habitantes, e em regiões como pequenos municípios da região sul do país, essa mortalidade chega a quase 14 mortes a cada 100 mil habitantes. Temos que pensar em populações vulneráveis também. Entre a população indígena, a mortalidade proporcional por suicídio chega a 30 mortes por 100 mil habitantes. Falar sobre suicídio é falar sobre a heterogeneidade do país, a diversidade regional, e temos que levar em conta a geografia do suicídio para que possamos pensar em estratégias mais efetivas e consistentes. Sabemos, por exemplo, que as regiões norte e nordeste do país têm tido um aumento significativo das taxas de suicídio. Apesar das mortalidades por suicídio entre jovens estar aumentando, houve um aumento de 67% da mortalidade por suicídio em adolescentes nos últimos 5 anos. No Brasil, quem mais se mata ainda é o homem com idade entre 40 e 59 anos e os idosos acima de 60. Dessa forma, temos que fazer um recorte etário para que a gente possa compreender melhor o problema do suicídio no nosso país. Outro aspecto que é igualmente importante é a análise dos determinantes sociais do suicídio. Além dos transtornos mentais, principalmente a depressão e o abuso de substâncias como os grandes concorrentes para o aumento do risco de suicídio, temos que pensar no gênero, temos que pensar no estado civil das pessoas, no grau de suporte social que essas pessoas dispõem, na disponibilidade de meios letais, temos que pensar nos indivíduos que sofreram eventos estressantes recentemente. No contexto da pandemia, isso certamente se revela de maior importância. Temos que pensar nos indivíduos que sofreram adversidade na infância, o que pode deixar essas pessoas vulneráveis ao sofrimento e ao risco de suicídio ao longo de toda a vida. Temos que pensar nas pessoas que estão vivenciando o desemprego, problemas financeiros, a questão da insegurança alimentar. Temos agora um corolário muito grande, um caldeirão de determinantes que podem vir a aumentar as taxas de suicídio no Brasil nos próximos anos. No contexto da pandemia, os suicídios ainda não aumentaram significativamente, mas certamente a combinação de agravamento de vulnerabilidade social associada ao estresse relacionado à pandemia e ao aumento dos sintomas psiquiátricos na população geral, isso gera uma tempestade perfeita para o aumento das taxas de suicídio no Brasil. Igualmente, temos que prestar atenção nas populações vulneráveis, outras que não mencionamos aqui, como a população LGBTQIA+, a população carcerária, a população em situação de rua, os migrantes, ou seja, temos que entender a dinâmica da população em nosso país para que a gente possa fazer estratégias mais acertadas. Prevenção do suicídio não é uma estratégia única, é uma estratégia diversa, uma estratégia que contempla a diversidade da população. Temos também que agora discutir o papel da rede de serviços de saúde na prevenção e abordagem do suicídio. Sabemos que a atenção básica tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. Sabemos também que o estigma associado às condições de saúde mental acaba por interferir nesse acesso e na possibilidade dos profissionais atuarem de forma efetiva nessas pessoas. Sabemos que perguntar sobre suicídio não induz as pessoas ao suicídio. Pelo contrário, perguntar sobre ideação suicida abre uma janela de comunicação com as pessoas
porque é muito difícil para as pessoas, em geral, verbalizarem um grau de sofrimento tamanho que as leve a cogitar tirar a própria vida. Se você aborda isso, a pessoa se sente aberta a receber ajuda. Lembrem disso. Qualquer profissional de saúde pode fazer essa abordagem, pode perguntar. Evidentemente que se o indivíduo precisar de um tratamento específico em saúde mental, por exemplo, ele vai também precisar receber. Mas a porta de entrada pode ser qualquer profissional de saúde, pode ser a primeira abertura para que esse indivíduo possa receber algum apoio e algum suporte. Igualmente, os profissionais da assistência social e da educação podem pesquisar isso nas suas populações também. Dessa forma, terminamos falando sobre a importância do suicídio enquanto problema de saúde pública, o papel da rede de saúde destacando a atenção básica e, certamente, pensar na geografia do suicídio em um país tão diverso e heterogêneo como o nosso. Muito obrigado.